Então, pessoal, vamos resolver aqui a questão 24 da lista 4, tá? É um circuito de segunda ordem, tá? E a gente vai fazer usando a nossa metodologia, né, que a gente viu em aula, para poder ir destrinchando, né, essa questão para conseguir analisar de uma maneira melhor, né? Então, digamos, essa chave, né, ela está ligada primeiramente ali na posição para baixo, né, quando para t menor do que zero. E a gente tem que obter as condições iniciais, né, nossa metodologia começa pelas condições iniciais, em t menor do que zero, com os, digamos, os elementos, né, capacitor, indutor, em regime permanente, tá? Quer dizer que o meu indutor é um curto, tá? E o meu capacitor um circuito aberto. No caso do capacitor ali, como a chave está conectada para baixo, tá? Aquele terminal que está ligado ali no ponto B, né, ficaria flutuando, então esse capacitor não se carregaria, tá? Então eu tenho que considerar aqui, por exemplo, um sentido, digamos, uma polaridade para a tensão, tá? Eu vou adotar essa polaridade aqui, tá? O mais na esquerda. E o meu VC de 0-, ele vai ser igual a zero, tá? Porque não tem... imaginem o seguinte, né? É uma coisa um pouco difícil da gente enxergar, né? Por que a tensão é zero? Por que não é 12 volts ali, né? Como se tivesse digamos, um fio conectado ali, né, no terminal positivo do capacitor. Vocês têm que lembrar que para que o capacitor se carregue, eu preciso de um caminho fechado para os elétrons circularem, né, que daí os elétrons as cargas elétricas, né, vão sendo armazenadas nas placas do capacitor, e com isso ele fica com uma condição inicial. Mas se ali naquele terminal positivo do capacitor está aberto, não tem como os elétrons circularem, né, por ali. Então ele não vai se carregar, né, simplesmente não vai se carregar esse capacitor. Tá? Então eu tenho que analisar o circuito ali para baixo, né, como é que ficaria. O meu indutor seria um curto, né, e eu teria aqui o meu IL de 0-, tá? Ele fica em série com um resistor de 2 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 6 ohms. E uma fonte de corrente, né, de 4 amperes. Então eu só tenho que fazer ou a divisão de corrente aqui, né, entre esses dois resistores, ou calcular a tensão, né, fazer o paralelo dos dois resistores, calcular a tensão e pela tensão calcular o meu IL de 0-. Tá? Eu vou fazer aqui por divisão de corrente. Eu sei que o IL de 0- é aquela corrente ali de 4 amperes multiplicada por 6 dividido por 6 mais 2, tá? Que é a divisão de corrente. Então, 4 dividido por 8, 6 por 2, aqui vai ficar 3, né? 3 amperes. Então, meu IL de 0- é 3 amperes e o meu VC de 0- é 0, tá? Agora, eu preciso, o meu segundo passo, né? Vou colocar aqui 2, vou colocar 1 aqui, para vocês seguirem lá pela nossa metodologia. O segundo passo é a derivada da condição inicial, certo? Quando que eu obtenho? Eu obtenho em t igual a 0 mais, é o momento, né? Ou seja, para t maior do que 0, né? Digamos, um infinitésimo de segundo, né, depois do zero. E esse ponto aqui eu também tenho que analisar com todas as fontes independentes conectadas no circuito. Tá? Então, esse circuito ele ficaria assim. Eu tenho o indutor, ele fica em série com o capacitor. Tá? Eu só digamos, planifiquei ali, né, aquele ponto lá, quando está conectado no ponto B.
um resistor aqui de 14 ohms, fonte de 12 volts. Tá? Aquele resistor de 2 ohms ali, ele cai fora do circuito, porque o ponto A ali fica aberto, né? Então é como se não existisse. Fico aqui com um resistor de 6 ohms. E aqui essa fonte de corrente de 4 amperes. Tá, pessoal? Então, agora o que eu preciso, né, para calcular a derivada das condições iniciais, a gente sabe que a derivada dVc de 0 mais dt é o IC de 0 mais sobre C, tá? E a derivada do meu DIL de 0 mais dt, ele vai ser o meu VL de 0 mais sobre L, tá? Onde o meu IL está aqui, né? Se o meu IL está com esse sentido, o meu VL tem essa polaridade, tá? E se o meu VC, que eu determinei lá no começo, tem essa polaridade, o meu IC tem que ter esse sentido. Tá? Então vocês podem ver que o IC de 0 mais é igual ao IL de 0 mais, né? Porque os dois estão em série. E eu sei que o IL de 0 mais é igual ao IL de 0 menos, porque a corrente no indutor não muda instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Então eu tenho aqui 3 dividido por 0,02, né? Que seria 300 dividido por 2, fica 150 volts por segundo. Tá? E agora eu preciso determinar o meu VL, né, de 0 mais aqui. Então, aqui a gente tem que analisar esse circuito, né? Se eu tenho, nesse momento, né, em 0 mais, se eu tenho 3 amperes subindo aqui, né, e eu tenho 4 amperes chegando nesse nó, quer dizer que eu preciso ter 1 ampere vindo para esse lado, certo? Logo eu vou ter uma queda nesse resistor aqui, mais menos 6 volts, certo? E aqui no resistor de 14 ohms, né, como eu tenho 3 amperes circulando por ele, eu vou ter uma queda aqui de 42 volts, né, com essa polaridade. Agora, para determinar o meu VL de 0 mais, eu posso fazer essa malha, né? Eu sei que VL de 0 mais, mais o meu VC de 0 mais, né, mais 42, mais 12, menos 6, igual a zero. Tá? E o V0 eu sei que ele é zero, né? Porque ele foi determinado, o VC de 0 menos é zero, logo o VC de 0 mais é zero. Tá? Então o meu VL de 0 mais, ele é igual a 42 mais 6, né? A 48, passo para o outro lado, menos 48 volts. Então aqui eu tenho menos 48 dividido por 2. Né? Então menos 24 amperes por segundo. Tá? E com isso, então, eu já tenho digamos, as derivadas das condições iniciais. Tá? Vou só marcar aqui em vermelho as respostas que nos interessam, né? Depois para a gente montar lá a resposta completa. Aqui eu tenho também a condição inicial e aqui a condição inicial da corrente. Tá? Seguindo então pela nossa metodologia, né? O terceiro passo seria a resposta forçada, né? Que a gente obtém em t igual a infinito. Ou seja, é o mesmo circuito que a gente tem aqui em cima, né? É esse mesmo circuito aqui, só que fazendo que os elementos estejam em regime permanente. Ou seja, o meu indutor
é um curto, o meu capacitor é um circuito aberto. Aqui estaria o meu IL de infinito e aqui o meu VC de infinito, certo? O restante do circuito eu tenho que considerar todas as fontes, né? Aqui 14 ohms, uma fonte de 12 volts. Aqui estaria o meu resistor, né? De 6 ohms. E aqui está a minha fonte de 4 amperes. Tá? Daqui direto, né, pessoal, eu já posso tirar o valor do meu IL de infinito, né, que é igual a zero. Tá? Porque o indutor ele vai estar em série com o circuito aberto, logo eu não vou ter corrente. Tá? Se eu não tenho corrente circulando por esse resistor de 14 ohms aqui, eu sei que a tensão nele é 0 volts. Né? Eu estou fazendo isso para descobrir a tensão ali no meu VC de infinito. Tá? E se, digamos, eu tenho um circuito aberto nessa malha de cima, quer dizer que toda essa corrente de 4 amperes vai estar vindo por aqui, né? Logo eu vou ter uma queda mais menos 24 volts nesse resistor. E agora eu faço a malha, né, para descobrir o meu VC de infinito. Então eu sei que VC de infinito mais zero, né, que é a tensão naquele resistor, mais 12 menos 24 é igual a zero. Tá? Logo, meu VC de infinito vai ser igual a 12 volts. Tá? Então aqui agora tenho as respostas forçadas, né, decorrente do indutor e tensão no capacitor. Tá? Agora eu vou ir para a resposta natural, tá? Que é o nosso quarto passo aqui da resolução. Vou voltar aqui para cima, vou colocar o 4 aqui. E na resposta natural a gente obtém para t maior do que zero, né, com as fontes independentes desabilitadas. Tá? Então eu ficaria com um indutor em série com aquele capacitor, aqui o resistor de 14 ohms, a fonte de tensão seria um curto, né? Aqui eu teria o resistor de 6 ohms. E a minha fonte de corrente, para desabilitar ela se torna um circuito aberto. Tá? Então, isso aqui seria o meu circuito equivalente. Tá? Então, vocês podem ver que para a resposta natural, eu vou ter um circuito do tipo RLC série, né? Onde o R vai ser 20 ohms. Né? Então, para o circuito RLC série, se a gente pegar lá na nossa metodologia, né, a gente viu que para um circuito RLC série, o alfa é R sobre 2L. Né? Então, eu só calculo direto aqui o meu alfa, né? Alfa é R sobre 2L, tá? Que vai ser igual a 20 dividido por 4, né? Que é 5. E o meu ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Tá? Então, é 1 sobre raiz de 2 vezes 0,02, né, que fica 0,04. Então, se eu fizer 0,04 raiz e fizer 1 sobre isso, vai ser igual a 5 também. Né? Então, eu tenho um circuito onde alfa é igual ao ômega zero, que é do tipo criticamente amortecido. Né? E eu sei que a resposta natural, meu xn dt para um circuito criticamente amortecido, é igual a 1t mais a2, né, um polinômio de primeiro grau,
que multiplica ENA menos alfa T. Tá? Bom, agora vamos ver o que está sendo pedido no exercício. Tá? Ele quer saber o IL dt, né, a corrente no indutor, o meu IDT. Então eu vou determinar a resposta completa, né, que é o meu quinto passo. Vou colocar ele aqui embaixo, a resposta completa para a corrente no indutor. Tá? Então eu sei que meu IL dt é igual à resposta natural, né, que é A1T mais A2 ENA menos alfa T, tá? Mais o IL de infinito. Tá? E a gente viu que o IL de infinito é zero. Né? A gente viu ali no cálculo das respostas forçadas, né, que eu só tenho condição, resposta forçada, no caso, para tensão no capacitor. Tá? Então, o meu IL dt vai ser igual a A1T mais A2 ENA menos 5T, né, porque o alfa é igual a 5, a gente viu ali em cima. Agora eu só tenho que substituir as condições iniciais, né, o meu IL de 0, ele vai ser igual a 1 vezes 0, né, que é 0, a 2, que multiplica E elevado a 0, que é 1. Então, meu IL de 0 é igual a 2, que é igual a gente calculou lá no nosso primeiro ponto, né, o IL de 0 é 3 amperes. Então, o A2 é igual a 3. Agora eu tenho que fazer o IL' de 0, né? Eu tenho que fazer a derivada do meu IL de t, para t igual a 0. Né? Então, se eu derivar primeiro o polinômio, né, eu fico com A1 que multiplica E na menos 5t, então vai ser igual a 1, né, porque E na 0 é igual a 1. Mais o segundo vezes a derivada do primeiro, né, que fica menos 5, que multiplica a 2, e elevado na 0, né, que é igual a 1. Então, acho que é isso aqui. Né, e a gente viu que a derivada, né, da condição inicial da corrente é menos 24. Né. Então, aqui eu tenho que menos 5 vezes 3 é menos 15, passa para o outro lado mais 15, né? Então, menos 24 mais 15 quer dizer que o meu A1 é igual a menos 9. Tá? Então, meu IL dt, montando agora a resposta, né? A1T e o A2 é positivo, então fica 3 menos 9T, que multiplica E na menos 5T. Então, pessoal, só conferir aqui se esse gabarito tá ok. Tá lá 3 menos 9T, E na menos 5T. É isso aí. Tá? Mas é isso aí, só seguir aquela nossa metodologia, né, de achar cada uma das informações aí do circuito. No final a gente monta a resposta completa.